CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Onze horas, 4 minutos, bom dia, está começando o CBN Esporte. Hoje, terça-feira, 26 de novembro de 2024, uma terça-feira com cara de decisão. Afinal de contas, hoje tem um duelo super importante pelo Campeonato Brasileiro, 36ª rodada, Palmeiras e Botafogo, às 9h30 da noite. E pela 35ª teremos Fortaleza e Flamengo, um grande jogo também envolvendo a parte de cima da tabela. E vamos repercutir este duelo que vai agitar a Arena Castelão. Vamos começar então com basquete, hein? Definido o adversário de Campinas na final do estadual de basquete feminino, é o Santo André. O time do ABC venceu o César Araraquara por 69-61 ontem, lá no Bruno José Daniel, no ginásio, né, lá no ABC Paulista. Com o resultado, o Santo André fechou a série em 2-1 e garantiu vaga na decisão. As datas das finais serão confirmadas pela Federação Paulista de Basquete. Campinas e Santo André para fechar o estadual. Belo jogo! E hoje foi uma manhã de novidades no estádio Moisés Lucarelli, onde lá esteve Antônio Lupe. Alberto Valentim chegou, Lupe. Bom dia, e a macaca! Olá, bom dia, ótima terça-feira para você e para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes. Manhã movimentada aqui no estádio Moisés Lucarelli. O técnico Alberto Valentim foi anunciado oficialmente e também já foi apresentado. O treinador falou em recomeço, até porque ele não vem de um trabalho bom no Ituano e tem como objetivo o acesso para a Série B com a Ponte Preta no ano que vem. O técnico João Brigatti também falou sobre a reformulação que vai ser feita no elenco. E olha que não vai ser uma reformulação pequena, mas os nomes de quem fica e quem sai só serão anunciados a partir da próxima semana. Bastidores agitadíssimos pelos lados do Estádio Majestoso. Real Madrid, olha essa notícia, hein? Emílio Butragueño, olha, lenda dos anos 80, e Roberto Carlos foram os mestres de cerimônia na inauguração do Real Madrid World, parque temático do clube em Dubai, nos Emirados Árabes. O empreendimento combina com elementos dos mais modernos parques de diversões juntamente com um conceito esportivo. Ao todo são 18 atrações temáticas projetadas, espalhadas por 3 áreas distintas. E hoje tem Palmeiras e Botafogo, 9h30 da noite no Allianz Parque. Acho que uma vitória do Palmeiras deixa o Verdão bem próximo aí do tricampeonato brasileiro, de fato. O São Paulo se preparando para o duelo contra o Grêmio no domingo. O Corinthians tem o Criciúma no sábado, olha lá no estádio Heriberto Rios, o Corinthians pensando em Copa Libertadores. E o Santos de olho em treinador. Luiz Castro, Renato Gaúcho, Cuca, são nomes aí que estão aparecendo na lista de possíveis contratados para comandar o Peixe em 2025. E além do duelo entre Palmeiras e Botafogo, outros 3 jogos agitam a rodada nesta noite. Fluminense e Criciúma, 7 da noite no Maracanã, duelo da parte de baixo. Já falei aqui sobre Fortaleza e Flamengo, 8 da noite no Castelão. E Atlético Mineiro e Juventude, às 9h30 no Estádio Independência. Quem também vive dias agitados é o Guarani, Antônio Lupe e o Bugrão. Sem a renovação com o técnico Alan Al, a diretoria do Guarani agora busca um novo treinador para comandar a equipe em 2025. Também tem Campeonato Paulista e Série C do Campeonato Brasileiro. A diretoria já está no mercado para contratar um profissional que
que tenha o perfil tanto de Campeonato Paulista como da terceira divisão do futebol brasileiro. A diretoria tem pressa e quer anunciar o nome do novo comandante alviverde até o fim desta semana. E precisa sim de agilidade para iniciar este projeto de 2025 que vai ser desafiador para o Guarani Futebol Clube. E Liga dos Campeões, 9 jogos abrem a 5ª rodada da Champions hoje à tarde. Destaque para o duelo na Alemanha entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, às 5 horas. O Manchester City, que vive má fase na Premier League, recebe o Feyenoord da Holanda em casa. Onze horas 10 minutos, Fábio Scheibe, direto do Principado de Itu. Fabião, bom dia. O que trazes de novidade no mundo da bola, Fábio Scheibe? Muito bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, ouvintes CBN. Eu trago como destaque a Copinha, né? A Copa Paulista de Futebol Júniors. Ontem a Federação Paulista divulgou os grupos, né? As sedes também do torneio da edição de número 55, que correrá o ano que vem, do dia 2 de janeiro até o dia 25 de janeiro, com 128 participantes. Então a Copinha, mais uma vez, começando no dia 2 de janeiro. Dos grandes de São Paulo, o Palmeiras será como sede base na fase de grupos a cidade de Barueri, o Corinthians, Santo André. O São Paulo ficará em Jaú e o Santos vai jogar em Araraquara. A Ponte Preta está no grupo 2, em Santa Fé do Sul, junto com o time da casa, o Cuiabá e o IAP do Maranhão. Já o Guarani no grupo 5, em Franca, junto com a Francana, Atlético Mineiro e o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, viu, Carlão? Chave difícil pro Guarani, hein? Porque enfrenta a Francana lá no Lanchão, tem o Atlético Mineiro que dispensa comentário, e o Nova Iguaçu, que é um emergente no Rio de Janeiro. Aliás, na categoria profissional, é o atual vice-campeão estadual, né? E você pode participar do CBN Esportes através do Zap Zap 19991869070. 91869070. CBN Esportes, comandado por Valmir Bortoleto, que agora há pouco esteve com Antônio Lupe lá no Majestoso, dando as boas-vindas para Alberto Valentim. E o homem dos streamings, o homem online dos efeitos especiais, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11 horas 12 minutos, o intervalo é muito rápido e na volta toda a repercussão da chegada de Alberto Valentim na Ponte Preta, a saída do técnico Alan Aldo Guarani e a preparação do Verdão para a final antecipada do Campeonato Brasileiro hoje à noite contra o Botafogo. O intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h14, terça-feira ensolarada. Thaís Azevedo, as ruas, as estradas da nossa região. Bom dia. Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo. Olha, quem segue pela Senador Saraiva, excesso de veículos pela pista da direita, desde a rua Jorge Miranda até a Avenida Campos Sales, e pela pista da esquerda, na chegada ao viaduto Miguel Vicente Cury. A Avenida Campos Sales tem lentidão da rua Álvares Machado até a Avenida Francisco Glicério. No restante da via, o ouvinte segue sem dificuldades. Pela Avenida Andrade Neves, tem lentidão somente na chegada ao Balão do Castelo. No sentido oposto, sentido centro, o motorista vai fazendo um bom caminho. A Avenida Barão de Itapura agora tem trânsito fluindo bem em toda a sua extensão. Quem segue pela Avenida Brasil reduz a velocidade, desde a rua Frei Antônio de Pádua até a Avenida Imperatriz Leopoldina, sentido Vila Nova. No sentido centro, o motorista perde tempo somente nos semáforos, mas no geral são boas as condições. Carlão. Obrigado, Thaís. Na Casas Bahia tem oferta exclusiva de hora em hora em geladeira, lavadora, fogão e muito mais. Os melhores preços de Black Friday e condições de pagamento. No site, no app ou corre pra loja agora. Onze horas 16 minutos. Hoje o chicote vai estralar no Allianz Parque. E teremos presença maciça aqui do Grupo Esportivo da Rádio CBN, hein? Que coisa! Como o Palmeiras ele chama, né? Como o Palmeiras agrega, né, Valmirzinho Bortoleto? Que coisa, né? Não, você não, eu não. Antônio Lupe, tenho minhas dúvidas. Fábio Scheib, 9h30, cara. Allianz Parque, o Palmeiras precisa da vitória para ficar numa situação, digamos, confortável com relação ao título. Mas pela frente um Botafogo que não vive lá um bom momento, mas é a equipe que tem apresentado um futebol vistoso. Então todo cuidado é pouco para o Verdão hoje às 9h30 no Allianz Parque. Fábio Scheib. Quis o destino que esse jogo, Palmeiras e Botafogo, seja essa final antecipada, né? Mais uma vez, a gente sempre reclama, eu também não era muito adepto a pontos corridos, mas nos últimos anos, principalmente nesse ano também, a tabela reservou justamente 3 rodadas antes, justamente quando o Palmeiras assumiu a liderança, tirando do próprio Botafogo, esse duelo no Allianz Parque, assim também como foi ano passado. Ano passado era uma diferença ainda maior, o Botafogo estava na liderança, tinha uma grande vantagem, mas no Rio de Janeiro o Palmeiras conquistou a vitória e conseguiu rumar aí a liderança nas rodadas seguintes. Hoje à noite é um jogo que vai pegar fogo, né, Carlão? A gente sabe como tá já os nervos fora de campo, aquelas brigas entre a presidente Leila Pereira e o John Textor desde o ano passado também, que vem aquelas acusações, teve até CPI, e o palmeirense hoje também muito empolgado com isso, mas era inimaginável algumas rodadas, o Botafogo mais uma vez também com uma distância grande, né, pensando, Botafogo derrapou no caminho e Palmeiras na última rodada, justamente na prévia, antes desse duelo contra o time carioca, conseguiu assumir a liderança pelo número de vitórias, né? Os dois times têm 70 pontos, o Palmeiras vai contar com a volta do Murilo, não tem desfalques para a partida, e o Botafogo nas duas frentes, né? Ontem saiu do Rio de Janeiro apoiado pela torcida, que foi aquele apoio antes do time embarcar para São Paulo, depois o time já embarca para Buenos Aires, onde enfrenta o Atlético Mineiro, e é justamente esse o mistério, né, do técnico do Botafogo, Arthur Jorge, o que vai utilizar, como vai ser a intensidade desse time nessa final antecipada do Brasileiro, para não prejudicar a final de sábado contra o Atlético Mineiro, né, Carlão? Eu acho que é justamente essa intensidade que pode atrapalhar o Botafogo. Se o Botafogo estivesse numa situação tranquila hoje, poderia colocar um time misto, até em virtude da força do Palmeiras, né, o gramado do Allianz Parque, apesar do Botafogo também ter o tapetinho, né, um gramado sintético, mas desgasta muito o jogador numa semana super importante, a semana mais importante talvez da história do Botafogo, e hoje a gente fica na expectativa como que vai estar
este fogão. Palmeiras a gente já imagina. Palmeiras muito competitivo, um Palmeiras forte, um Palmeiras completo. Tem Murilo aí como a principal novidade entre os titulares. Palmeiras vai tentar aí fazer um grande jogo, um jogo perfeito para vencer. Eu não sei não, viu? Diante da tabela, vencer e encaminhar o título, uma vez que o Verdão tem o Cruzeiro e depois fecha com o Fluminense o Campeonato Brasileiro. Olha quem chegou do estádio Moisés Lucarelli, trazendo as fresquinhas da macaca, mas também o noticiário do Guarani, que já nós vamos aí pincelar. Ele já fez um sinal aqui, toca o barco. Sabe por quê? Sim, Antônio Primeiro, Lupe. bom dia. Eu nem dia. cumprimentei você na manchete. Fica tranquilo. Como fui sem educação, né? Sabe quem que me atrapalhou? Aquele rapaz ali, Valmir Bortoleto. Foi comigo no Majestoso. Ele tava com você. Ele E falou aí- que não, mas ele estava. Ele foi comigo lá. E aí ele falou assim depois da coletiva. Moço bonito, hein? Aí eu falei assim, é o novo valeu. técnico. Ele falou assim, Ele é- vou tirar uma foto com ele. Eu falei, não, tô atrasado, tem programa. Ele falou, não, é só um retrato. Eu falei, então vai, rapidinho. Aí ele tirou a foto e falou assim, não, grava a manchete que o pessoal lá coloca. Aí eu gravei e vim aqui, mas aqui me atrasou foi ele, ó, Valmir Bortoleto. Valmir Bortoleto foi lá. Queria tirar um desejar- retrato. Você não tirou foto com ele? Não, só o Valmir, eu Foi não tiro desejar boa foto. sorte. Aqui o Alexandre, né, ele fala assim, a pergunta que não quer calar. Eu não tiro foto. O Alberto Valentim foi apresentado? Foi apresentado, Alexandre, já já o Lupe vai passar todo o que aconteceu hoje lá no estádio Moisés Lucarelli. Ele brinca, Valentim, no Arena a gente vai brincar bastante sobre esse Valentim, que isso foi uma criação de David Brasil, que é aquele, né, o gaguinho amigo do Neymar e tal, e no condomínio do David Brasil, o Valentim fazia o jogging pela manhã e o David Brasil admirava a beleza de Alberto Valentim. Bom dia, Carlão! Futebol vistoso não ganha título, Botafogo vai perder Libertadores e Brasileiro. Olha, Antônio Wilson, tanto não ganha título que em 82 nós não vencemos a Copa do Mundo, eu concordo com você. E aí, Fabião? Não, ainda falando sobre o jogo, né? A gente imaginava no começo do mês, até os próprios botafoguenses, quando conseguiram a classificação para a final da Libertadores, chegaram nesse jogo contra o Palmeiras com uma vantagem boa para poder até empatar a partida, né? Mas daí teve aqueles tropeços, principalmente contra o Criciúma, Cuiabá também em casa, não venceu também o Galo, jogando com um time não reserva, né, o Galo, mas tem muitos titulares ainda, tem um jogador expulso, então o Botafogo derrapando assim, olha como são as coisas, né, o Palmeiras chega à frente do Botafogo, justamente quando o Botafogo queria ter uma margem para poder descansar o time, pensando nessa final. Em relação a ingressos, né, Carlão, você sabe que hoje, mais uma vez, o Allianz Parque não vai estar com a totalidade da capacidade, devido ao show do Roberto Carlos amanhã, né, aquele palco já tradicional, aquele palco tradicional atrás do gol já vai impedir que sejam vendidos todos os ingressos. Então a capacidade vai ser de cerca de 27 mil lugares, né? Quase todos vendidos. O Palmeiras diz ainda que pode procurar pela bilheteria eletrônica aqui no site, mas é impossível achar ingressos. E no mercado paralelo, viu, Carlão? Estão sendo vendidos ingressos, sabe a quanto? A tela? Quanto? Um ingresso que custaria 260, já é uma coisa muito pesado, cara. né? No Gol Sul, ali atrás do outro gol onde vai ter público. Então vendendo no mercado paralelo a R$900, viu, Carlão? Rapaz do céu, que Para assistir exagero. num telão? Nossa, mano. Não. Pra assistir o jogo mesmo, mas tá. no lugar que custaria 260 se você conseguisse comprar na primeira venda, né? Comprar da própria diretoria do Palmeiras, do próprio Palmeiras. Mas é impressionante como as arenas, né? Elas são modernas, são maravilhosas, né? Mas gourmetizou demais e junto desta gourmetização, tá certo? Gourmetização, boa, agora sim. Gourmetização, os ingressos também, os preços triplicaram, né? Não só no mercado paralelo, que já é normal, mas nas bilheterias, né? R$260 para assistir um jogo, realmente é um preço salgado aí pro torcedor brasileiro, pro torcedor de futebol. Você viu essa daqui? Vai, a última? Vai, manda. Vou pegar aqui, ó. Globo. Deixa eu ver se não é nenhuma pegadinha, né? Ah, não é não. Hoje é 26. Sim, verdade, boa 26 lembrança. 26 de 2024, Sim, 10 e 3 da manhã. Não. Naja Mauad. Coritiba chega a acordo e encaminha a contratação do técnico Mozart. Você vê como é que é o planejamento? O Mirassol ele vai jogar a Série A. Sim. O Mirassol entende que o Mozart não é um técnico para ter aí os objetivos traçados para a Série A do Campeonato Brasileiro. O que o Mirassol fez? Mozart, tá aqui o teu salário, tá aqui o teu 13º,
tá aqui a tua premiação pelo acesso, tá aqui a tua premiação pelo vice-campeonato da Série B. Deus abençoe e vai com Deus e sucesso na carreira. E o Mirassol pensa certo. O Mozart é um grande treinador, trabalhou aqui em Campinas, profissional ao extremo, fez um trabalho encantador no Mirassol, mas eu acho que a prateleira do Mozart ainda é uma Série B+, né? Como foi com o Mirassol, como já trabalhou no Cruzeiro, como já trabalhou aqui no Guarani e no Coritiba no que vem. E o Mozart, que é cria do Coritiba como jogador, o Mozart chega à seleção brasileira como atleta atuando pelo Coritiba, ou seja, tem toda uma identificação. E o Coritiba numa Série B, mesmo 2024 não foi tão bem, mas o Coritiba é uma força, é um candidato ao acesso, e aí, fim da era Mozart lá no Mirassol, e que o professor tem aí boa sorte no comando do Coxa Branca. Ô Fabião, e essa novela do Corinthians aí com o Neneca, hein? Aliás, não do Corinthians com o Neneca, o Corinthians com o Flamengo. O Corinthians tem as garantias bancárias, o Flamengo não aceita, quer o cash, né? Quer ali o dinheiro na realidade. Que confusão danada, hein? Tem até dia 30, hein? É até sábado aí pra efetivar a compra do goleiro Hugo Neneca. O Flamengo acho que sentiu que tinha feito um mau negócio, né? Pelo valor tão baixo para um goleiro, né? Por quase 1 milhão de euros, 4 milhões de reais. O Corinthians tenta há um tempo já essa compra efetiva, mas o Flamengo não aceita as garantias, vai empurrando com a barriga e vê a possibilidade, por que não, de vender o jogador para um time de fora, para um grande centro europeu e ganhar mais com isso, né? O Flamengo é uma retaliação também, justamente por causa do caso do Mateuzinho. No começo do ano o Corinthians contratou o Mateuzinho, mas acabou não quitando todas as parcelas, ficou devendo para o Flamengo, e o Flamengo está fazendo um jogo duro agora também, como uma forma de retaliação, e também pensando no futuro poder ganhar mais dinheiro com uma possível venda do Hugo Souza, não para o Corinthians, e sim para os outros times, né? Porque depois do dia 30 ele fica livre, então qualquer time que quiser chegar pode oferecer uma grana para o Hugo Souza, o Flamengo fechar o negócio. E é um goleiro de qualidade, hein? É um goleiro que, se o Corinthians não efetivar a compra, ele tem muito mercado, não só no futebol brasileiro, mas no futebol internacional. Então o Flamengo tentando valorizar o seu produto. Para fechar aqui o assunto dos grandes do nosso estado, Antônio Lupe e Fábio Scheibe, esse treinador do Santos, hein, vai sair quando? O Luiz Castro não tem muita pressa para acertar, foi lá para o mundo árabe com o staff dele, Renato Gaúcho está na pauta, Cuca chegou a ser ventilado. Quem vai ser o comandante Peixeiro em 2025 na Série A do Brasileirão, Fábio Scheibe? Eu apostaria todas as fichas, se eu fosse o presidente Marcelo Teixeira, no Luiz Castro, né? Pelo trabalho que ele fez ano passado no Botafogo, pelo conhecimento que tem já do futebol brasileiro também, porque, desculpa, mas Cuca é jogar no mesmo, né? Cuca, o próprio Renato Gaúcho também, que não está fazendo um bom campeonato com o Grêmio, seria interessante para o Santos apostar em alguém diferente que possa conduzi-lo a um espaço digno, né, na Série A do ano que vem. É verdade que o Luiz Castro ano passado deixou o Botafogo na mão também, no meio do campeonato, mas tem uma boa... Ele sabe, tem um bom método de trabalho também, fez o time virar líder na competição quando ele estava ainda, o Botafogo estava brilhando, e agora, se eu fosse o presidente Marcelo Teixeira, eu apostaria justamente no Luiz Castro, né? Eu sei que é uma negociação complicada, se arrasta alguns dias, mas apostaria a primeira ficha nele sim, viu, Carlão? Eu acho que esta é a intenção do Santos, mas eu acho que essa falta de pressa do Luiz Castro e a pressa da diretoria do Santos, não sei se o português vai assumir o Santos, mas seria um cara interessante, né? Porque ele fez um projeto legal no Botafogo, ano passado um bom trabalho, já visto que quando ele sai do Botafogo, o Botafogo inicia aquela derrocada no Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Ou até mesmo, né, Carlão? Até mesmo o Santos poderia, quem sou eu para dar conselho pro Marcelo Teixeira, mas ir atrás do Pedro Caixinha, por exemplo, outro português que estava aqui no Brasil, saiu do Bragantino e está livre no mercado, né? Também. O Pedro Caixinha, naquele momento de uma certa instabilidade do Ramon Dias no Corinthians, chegou a ser citado, né? Chegou a ser ventilado lá nos corredores de Parque São Jorge, mas aí o Ramon retomou, né? Fazendo um grande trabalho, aliás, um trabalho reconhecido, né? Neste processo de recuperação do Corinthians, e aí o Pedro Caixinha, que havia deixado o Bragantino, não teve ali a proposta, as conversas não desenrolaram, e o Pedro Caixinha permanece aí sem emprego, ele que ficou por 2 temporadas, né, no comando do Red Bull Bragantino.
11 horas 28 minutos. Deixa eu ver aqui se tem... Quer que eu dou uma... Dá uma moral pra nossa rapaziada. É o seguinte, depois tá nós aqui, ó. vamos pro Repórter CBN. Valmir falou que vai no show do Roberto Carlos. Vai no show do Roberto Carlos Já lá no comprou o Allianz ingresso. Parque. O Roberto Carlos que é vascaíno, hein? Vascaíno, mas ele estará Olha no ali. Allianz Parque. Mostrou o ingresso pra gente. Que coisa maravilhosa. Que coisa Ele tá linda, hein? empolgado. Grande QR Valmir Code. Bortoleto. Ele tá moderno. Reconhecimento facial. Reconhecimento facial. Vamos lá. Éder de Campinas, bairro São Bernardo, Ponte Pretano. Música em Campinas. Música? Eu não entendi, tá? É melhor deixar, porque a gente tá vivendo num momento tão difícil, mas tão difícil, que às vezes o silêncio não comete erros. Bom dia, Lupércio, Carlão e o príncipe da Ituana. Olha Sabe aí. quem poderia ser o professor do Guarani? Quem? Professor Carlão. Carlão de Freitas? Acho que é você, Carlão. Eu não tenho, não tenho essa... Bom dia, Carlão, Lupe, essa moral. Fábio. Apesar de torcer com todas as forças para o Botafogo, eles não vão achar nada nem hoje e nem sábado. É o Cris Salvione de Sumaré. Parabéns pelo título, Shaibe. Mandou aqui, ó, o Shaibe já recebendo os parabéns. Calma. É um desrespeito como torcedor da Ponte Preta. É um desrespeito como o torcedor da Ponte Preta é tratado pela atual diretoria. Fora e Berlim. Abraço, Samuca! Grande Samuca Fidelis. Não sei se você sabe, mas ele trabalha no mesmo complexo educacional do que a minha primeira dama, a minha esposa. E só, né? Porque aí não pode fazer mais propaganda. Jonathan de Campinas, bom dia, amigos. Quem ganhar entre Botafogo e Palmeiras pode pôr a mão no título. Porém, um empate entre eles pode acabar ressuscitando o Internacional e o Fortaleza. É o pensamento do Jonathan de Campinas. Mas a tabela do Botafogo é chata, e mesmo com vitória, a gente não pode colocar o Botafogo como campeão, não, porque ele tem um Internacional. A mensagem no meio do caminho ele tem um Internacional que vive aí um grande momento. Você sabe que tem aquela musiquinha, onde a vaca vai, o boi vai atrás. É isso que ele quis falar do futebol de Campinas. Um foi, o outro foi lá e foi atrás, e os dois estão dentro de um buraco gigante. E ele fala aqui que o amador em Campinas é melhor do que a Série B. Que a Série B nem tanto, mas que a Série C... Às vezes o elenco que foram montados para a disputa da Série B. Aí eu concordo com você, Éder, que mandou um áudio aqui explicando a mensagem dele. Está registrado. Boa, Antônio Lupe, 11 horas 31 minutos. Repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 26 de novembro de 2024. Uma quadrilha que movimentou ilegalmente pelo menos 6 bilhões de reais em 5 anos é alvo de uma operação da Polícia Federal. O objetivo do esquema era enviar dinheiro para a China. O grupo também conseguia ocultar capitais, lavar dinheiro e receber recursos do exterior. Segundo a investigação, existem indícios da participação de organizações voltadas ao tráfico de drogas e armas, contrabando e descaminho. O esquema contava com apoio de policiais militares e civis, gerentes de bancos e contadores. A Justiça emitiu 16 ordens de prisão e 41 mandados de busca e apreensão. A ação é realizada em Brasília e cidades dos estados de São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Ceará, Santa Catarina e Bahia. A prévia da inflação oficial do país, medida pelo IBGE, apresentou alta de 0,62% em novembro. O resultado representa aceleração na comparação com outubro, quando a taxa havia chegado a 0,54%. 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram elevação. O destaque foi o item alimentação e bebidas, responsável pela maior variação
e pelo maior impacto no índice. Palmeiras e Botafogo se enfrentam às 9h30 da noite de hoje pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será no Allianz Parque, em São Paulo, e pode sinalizar o campeão do torneio. As equipes estão empatadas com 70 pontos. O Palmeiras, no entanto, tem vantagem no número de vitórias. Também nesta terça-feira, o Fluminense encara o Criciúma às 7 da noite no Maracanã. Às 8, Fortaleza e Flamengo jogam no Castelão. E às 9h30, o Atlético Mineiro recebe Juventude em Belo Horizonte. Horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, informações em Brasília com Larissa Lopes. Bom dia, Larissa. Oi, Bianca, bom dia a todos. Bianca, o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que o Carrefour recebeu uma resposta à altura do Brasil após ter informado que não compraria mais carnes do Mercosul. A fala do ministro foi durante o seminário Brasil rumo à COP30, realizado pela editora Globo em parceria com a Confederação Nacional dos Transportes e a CCR. Segundo ele, foi a primeira vez na história comercial que a rede francesa recebeu uma resposta assim. Não é verdadeiro o argumento do Carrefour ao dizer que a nossa carne não pode ser consumida pelos supermercados na França e ter levado pela primeira vez na história comercial, talvez recente do Brasil, uma resposta à altura. Dizer, se você não pode vender na França, você também não pode vender no mundo inteiro a carne brasileira nas suas lojas. Bom, hoje o Carrefour recuou e enviou uma carta de retratação ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. No documento, a rede afirma que nunca tentou opor a agricultura francesa à agricultura brasileira, porque os dois países de coração têm em comum o amor à terra, a cultura e a boa comida. Bianca. Obrigada, Larissa. No horário de Brasília, 11h35. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Onze horas 36 minutos é o CBN Esportes desta terça-feira, 26 de novembro de 2024. Uma terça-feira com novidades no estádio Moisés Lucarelli, a apresentação, a entrevista do novo técnico da Ponte, Alberto Valentim, e Antônio Lupe esteve por lá. Confere, Lupércio! Confere, Carlão de Freitas. Alberto Valentim. Ele foi oficializado nas primeiras horas da manhã, por volta ali de 8 horas da manhã. A Ponte divulgou nas redes sociais, né, a arte, dando boas-vindas ao técnico Alberto Valentim. Fechado com a macaca. Técnico, seja bem-vindo, Alberto Valentim, profissional de 49 anos, que estava no Ituano na última temporada. Chegou na reta final do Campeonato Paulista, não conseguiu livrar o Galo de Itu do rebaixamento e ficou para a Série B. Primeiro turno desastroso, até ele reconheceu isso na entrevista. Só que no segundo turno, não sei se vocês se recordam, mas o Ituano chegou até a liderar o retorno da competição, só que depois perdeu forças e no final da história acabou rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Carreira de recomeço para Alberto Valentim e também para a Associação Atlética Ponte Preta. Na entrevista coletiva que aconteceu às 10 horas da manhã na sala de imprensa do Moisés Lucarelli, o treinador, o novo treinador da Macaca, o Alberto Valentim, falou sobre as conversas e como foi feita toda a negociação para que ele pudesse aceitar o convite de comandar a Ponte Preta na temporada 2025. Uma conversa rápida, muito boa, transparente, tudo muito dinâmico. Aquilo que serve eu gosto assim e bateu muito com o que o Brigatti pensa, o que o presidente pensa também. Em relação aos jogadores, eu gosto muito de conversar e já falamos isso também, acertando alguns pontos já, determinando já quem poderá vir, e isso vai ser no decorrer dos dias, nos próximos dias, e aqueles que ficarão também. Eu sempre gosto de conversar com os atletas, sempre tive eu falo de abertura, né? Esse relacionamento próximo, aberto com eles,
E a ideia é que nós façamos isso aí nos próximos dias, intensificar bem isso aí já com todos. Eu sempre tive esse relacionamento muito próximo. Em relação ao ambiente, tem certos lugares, tem certas cidades que ela exige mais ainda até do profissional. O que eu quero dizer com isso? Nós teremos 4 competições ano que vem. Nós teremos um Paulista, nós teremos a Copa do Brasil, nós teremos o Campeonato Brasileiro da Série C e nós teremos o nosso derby, que é um campeonato diferente, sim. Tem que entender isso, quem fica, quem chega, para saber que do tamanho que é a ponte, do centenário, de tudo aquilo que envolve história, de tudo aquilo que envolve o dia a dia. Então eu venho sabendo para cá, já pegando um pouquinho desse clima, que é importante já você estar sabendo. Isso a gente tem conversado muito para essa montagem, para aquilo que nós queremos. Nas nossas reuniões nós estamos batendo esses 2 dias de conversas intensas desde cedo, embora à noite junto com o João aqui, a gente tem batido muito nessa tecla. Quando eu falei para vocês, até nas respostas anteriores, que as conversas foram muito boas, que as ideias estão todas muito iguais, foi porque quando conversando com o João e depois com o presidente, sabendo dessa primeira parte que é muito importante, e o presidente, nas primeiras palavras que ele me disse, que ele nos disse na reunião, foi de fazer um time forte já pensando no estadual. Lógico, dentro da realidade da ponte. Fazendo o sacrifício, sim, mas fazendo um time forte para a primeira competição, que é o Campeonato Paulista, como você falou, que é o campeonato mais difícil, mais importante do Brasil, se tratando de estadual. Então, o ponto de partida é esse. Obviamente, depois que nós temos que ver também aquilo que vem para a Série C, que é um campeonato que é importantíssimo para nós, porque nas nossas primeiras conversas, repito para vocês, a ideia de acesso, não podemos fugir disso. Então, é isso aí, de fazer um time competitivo, forte. Já no início do Campeonato Paulista é muito rápido, ele é muito curto, ele é muito difícil, então nós temos que estar atentos a isso aí. Por isso que eu repeti algumas vezes aqui nas respostas anteriores, o quanto é importante aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos discutindo em relação ao elenco, montagem, trabalho, aquilo que vai ser discutido, que deu errado, aquilo que tem que dar certo, as coisas boas que aconteceram também para serem repetidas esse ano. O ano que vem, desculpa. Ô, Carlão, Chaib e ouvintes do CBN Esportes. O Alberto Valentim falou muita coisa, né? Ele deu poucas informações a respeito de time, porque ainda vai ser conversado quem fica, quem sai. Mas o João Brigatti, que é o coordenador de futebol, estava ao lado do Valentim e ele deixou algumas informações muito legais. No decorrer da semana, eu vou pensando aqui porque foi tudo muito rápido. A coletiva acabou ali por volta das 11 horas da manhã. Mas durante a semana eu vou pegar trechos dessas entrevistas para a gente discutir aqui. Mas o que eu posso já adiantar, o João Brigatti, ele foi perguntado sobre como é que vai funcionar o departamento de futebol. É ele, Valentim, comissão técnica, ou é presidente, João Brigatti e Valentim? O João Brigatti afirmou que o presidente Marco Antônio Eberlin deu carta branca para ele ser o responsável pelo departamento de futebol, mas disse que também, porque o presidente ele é o representante máximo da entidade, então ele também vai estar próximo. E o Valentim até completou essa pergunta que foi feita para o João Brigatti, e até buscando exemplos de profissionais com que ele já trabalhou, que tem o mesmo perfil do atual presidente da Ponte. Petralha, no Atlético Paranaense, sim. Adson Batista, no Atlético Goianiense. São presidentes que eles também gostam de estar ali perto do departamento de futebol para saber o que está sendo feito. E o Valentim falou que aprova isso, que é bom, porque ele estando perto no dia a dia de trabalho, ele sabe o que está sendo feito. Então o Valentim deixou isso muito tranquilo em relação a essa aproximação do presidente Marco Antônio Eberlin do departamento de futebol. Outra coisa, reformulação. Muitos jogadores têm contrato com a Ponte por ano que vem, só que é aquilo que o Brigatti disse, né? Eles estão manchados, sabe? Eles não podem... Eles não têm mais a confiança do torcedor por conta desse rebaixamento. Aí ele voltou a falar de terra arrasada, que esse rebaixamento não é terra arrasada, mas uma reformulação deve ser feita. Mesmo aqueles que têm contrato para o ano que vem, mas não devem permanecer.
E aí eu fiz esse questionamento. Bom, Brigatti, você tem atletas, tem gente aí no teu elenco que tem contrato até 2028, e ele sabe quem que é, e que não pode... A torcida pegou pesado como esse jogador, que é o Luiz Felipe, que é um jogador que já tá aí há algum tempo e conseguiram renovar o contrato dele até 2028. Então, assim, precisa fazer esse ajuste, ou emprestar, ou rescindir, de alguns atletas que têm contrato. Isso também impacta no orçamento. Já é pequeno, ainda você vai ter que rescindir. E ele disse o seguinte, ele quer montar um time para Paulistão e Série C. Claro que no meio de intertemporada ali tem uma janela que pode chegar reforços depois dos estaduais. Mas a ideia dele é montar um time competitivo para Campeonato Paulista e manter a grande parte já para a Série C do Campeonato Brasileiro. Sem esquecer que no meio do caminho tem uma Copa do Brasil. É um ano realmente desafiador para a Ponte. Ela se meteu nessa Série C do Campeonato Brasileiro, não era para acontecer, é um retrocesso na história da Ponte, é um retrocesso até para o desenvolvimento da Ponte, né, nesta tentativa de alcançar dias melhores, né, ou viver dias melhores, principalmente na parte financeira. Eu tenho muitas restrições a essa diretoria, muitas. Eu acho que esse momento que a Ponte vive tem muito a ver com essa diretoria. A efetivação do Brigatti como um homem forte do futebol, antes de começar o trabalho, não vejo com bons olhos, não só pela Ponte Preta, mas pelo próprio Brigatti. Eu acho que o Brigatti tem condições de alçar novos voos na carreira, até como treinador, porque ele tem um nome muito forte, Norte e Nordeste, e tem competência para isso, mas tudo bem, quem sou eu, né, na fila do pão para dar conselhos para o Brigatti? Só que com relação ao Alberto Valentim, e eu vejo muitos questionamentos nas redes sociais. Aliás, agora tudo que a diretoria fizer, ela vai ser questionada, né? Mas com relação ao Alberto Valentim, eu prefiro analisar com um pouco mais de comedimento. O Lupe disse uma palavra, e que está sendo citada até pelo Alberto nas declarações, de um recomeço. Eu acho que com relação ao Valentim, eu acho que realmente é um recomeço para a Ponte Preta, para o próprio Alberto, que não vive uma boa fase, mas já demonstrou em clubes gigantes do que é capaz, né? Não é fácil comandar um Palmeiras, não é fácil comandar um Vasco da Gama e um Botafogo, e o Alberto viveu dias importantes no comando destas equipes. Então, por isso eu acho que é importante os dois se darem uma chance, né? A Ponte Preta e o próprio Alberto Valentim. E outra, sai daquele mercado, né? A Ponte, ela vira meme nas redes sociais porque é sempre aquela coisa, é Gilson Kleina, é o próprio Nelsinho, é o Brigatti, em outros tempos era Estevão Soares, o saudoso Vadão fazia parte também, então ela não saía deste ciclo, e com o Alberto ela dá uma oxigenada. Então eu dou um voto de confiança para o Alberto, eu acho que ele tem competência para tocar esse projeto. Agora, a Ponte precisa se ajudar, né? E ajudar o Alberto. A diretoria passa por problemas, passa por questionamentos, passa aí, ano que vem, ano político, né, Lupe? Sim. Então a gente já sabe como é a Ponte Preta. A Ponte, ela não tem paz há muito tempo. Eu acho que esta guerra política tem atrapalhado muito a vida da Ponte Preta, e ano que vem vai ser um tormento. Então, olha o desafio que a coletividade ponte-pretana tem. Então, por isso, eu dou um voto de confiança para o Alberto. A diretoria tem que dar o respaldo, vai ter que ter a criatividade para dar ao Alberto, porque o Alberto não faz milagre, né? O Alberto não faz milagre, então a diretoria tem que dar respaldo, tem que dar jogadores competentes. E você tocou no assunto também, Lupe. Tem muita gente que vai ter o contrato rescindido nesta entre-safra. Gente, é essencial a Ponte Preta pagar esses caras, né? Porque a Ponte já está cansada de receber protesto, já está cansada de ser acionada na justiça, é transferban atrás de transferban. Aliás, está, né? No transferban, que a temporada ainda não começou. Não, então desculpa, mas é transferban, mas é transferban atrás de transferban. Então, que pague esses caras. Pague esses caras, porque se não pagar, eles vão entrar na justiça. Então, Ponte Preta, faça o trabalho certinho, jogue limpo com os jogadores, pague para os jogadores o que é direito deles. Ninguém foi lá com o revólver pedir contrato até 2028, a diretoria aceitou, entendeu? Então pague esses caras, encerra o vínculo deles com a Ponte de uma maneira cristalina, de uma maneira muito clara,
né, para que a Ponte tenha paz no ano que vem, porque ela vai precisar de muita paz, apesar de eu não acreditar que essa paz vai existir, porque 2025 promete, né, um ano efervescente no Moisés Lucarelli, mas com relação ao Alberto, eu dou um voto de confiança, a gente espera aí que ele faça um bom trabalho. Agora, o Fábio Cheb já trouxe um destaque, né? A Ponte vai jogar a Copinha 2025, mas longe, hein? Santa Fé do Sul. Nossa! De carro. É a terra do Luizão, não é? Santa Terra Fé do Luizão? Perto de Rubinéia aí. É perto de Aparecida do Taboado. É, a terra do Luizão. Rubinéia, É, Fernandópolis. É, isso aí mesmo. Votuporanga. Nossa, passou Votuporanga, ainda tem chão pela frente. Urânia, conhece Urânia ou não? Não. eu não Conhece conheço Rubinéia, muito. na Rubinéia. divisa, né? Ah, então é ali, terra de Luizão. Luizão Perto é da nascido em represa de Rubinéia. Ilha Solteira. Aí depois já tem a Aparecida do Taboado. Tem uma música, Aparecida do Taboado? Viajando pra Mato rumo a Goiânia. Aparecida do Nossa, Chaibe do céu, você foi pra lá esses dias. Se você fosse pra esse caminho aqui, você não ia chegar, hein? Errou. Errou, mas errou bem, hein? Errou bem. É indo pra... Eu confundi os destinos. É indo pra Mato Campo Grosso. Grande, o Chaibe. Tá louco? Conheci uma morena. Ó, deixa eu pegar aqui o grupo. Santa Fé, Cuiabá, IAP do Maranhão, né, e a Ponte Preta. Cuiabá. Grupo 2. Que desespero, hein? Santa Fé do Sul. E pior que tem que sair hoje pra chegar aqui dia que é? Pra chegar quinta. 535 quilômetros, 6 horas e 17 de carro. Aí você põe a molecada no busão. Nossa. Aí aquele busão vai embora. E vai. Aí para naquele que é caro. Aí come a coxinha. R$150. Nossa. Aí vai embora. Quem que paga? A Ponte ou o jogador? Será a Ponte ou o jogador? Ah, eu acho que, sei lá. Acho que é a não, Ponte, né? quando para no posto, assim, se for só pra um... Não, é a Ponte que paga. A Ponte? É a Ponte. Agora, se quiser, se for, aí pegar um chocolate, aí quer pegar um isotônico, aí quer pegar aquele pastelzinho de Belém, aí sai do bolso do menino. Mas aí, ó, se você for colocar de busão, de ônibus, cara, vai umas 8 horas de ônibus, hein? Não vai dar nem pro... Apesar que a Ponte tem alguns torcedores, inclusive o Batata, que é nosso ouvinte, verdade. mora ali na região, vai poder acompanhar. Mas é longe pra você também, Batata. É longe. Porque ele mora, se não me engano, acho que ele perto de São José do Rio Preto. É Europês, Batata? Europês? Eu acho que é eu acho que é isso mesmo. Tô dando um chute aqui. Mas é São José do Rio Preto. É, mais fácil. Rapaz, olha, é azul, hein? Vai andar bastante. E tá tendo obra ainda na rodovia. Meu Deus, um voo rasteiro. 11 horas e 50 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e já o Guarani que está no mercado, está à caça de um novo treinador. Quem disse que não tem decisão nos pontos corridos? Líder e vice-líder, frente a frente, na reta final do Brasileirão. Vale a ponta, vale a proximidade do título. Palmeiras, Botafogo. Às 9h30 da noite. Com Oscar Ulisses, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Hoje é dia 26 de novembro, né? Temos um jogo pela Superliga Feminina. Tem o duelo entre Osasco e Brusque, 8 horas da noite, pela 6ª rodada da Superliga Feminina. Superliga Masculina, jogos da 7ª rodada só a partir de amanhã, com 3 jogos, hein? Tem Joinville e Guarulhos, tem Blumenau e Praia Clube, e também tem o Goiás contra o Minas. O Vôlei Renatas joga no dia 30, que é conhecido também como sábado. Sabe quem que o Vôlei Renata vai encarar, Carlos? O Cruzeiro. Só isso. 6h30 da noite lá no ginásio do Riacho, na cidade de Contagem. Bom dia pra você. Amanhã tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. h Antônio Lupe, o Guarani está no mercado, técnico Alan Al puxou o carro. É aquela situação, né, Carlão? O Alan Al, na entrevista coletiva depois da partida contra o Ceará, ele disse que sentaria na segunda-feira com os representantes do Bugre para tentar aí saber se fica ou se não. Mas, na verdade, eu até estava conversando com uma pessoa há alguns dias e ela me disse uma coisa que realmente faz sentido. Se a diretoria quisesse manter o Alan Al, as conversas já estavam em andamento desde quando o rebaixamento ele foi sacramentado, né? Então, assim, pelo que eu tenho de informação, foi feita ali uma proposta, ó, se você quer ficar, a gente vai ter que reduzir 50% do seu ordenado, que no caso é o salário, né? É uma palavra muito antiga que eu usei agora, né? Falava muito. Isso, seu avô? O Benedito. O seu sogro tá bem, né? Nossa. Tá bom. Então é o seguinte, o salário do Alan Al ia reduzir em 50%. Cara, assim, a gente precisa entender que tem uma queda no orçamento, mas imagina para um profissional, imagina para você. Chega lá, a empresa tem um pequeno deslize financeiro, a gente vai ter que cortar 50% do seu salário. É um corte generoso, não é uma coisa pequena. E aí sentaram ontem, segunda-feira, e aí? Pra mim é difícil. E aí, você tem alguma proposta? Não tenho. Então tá bom, obrigado, tchau. Parece que, né, estando bom para ambas as partes. Exatamente. Né? Então, assim, o Alan Al, ele tá fora. Ele vai seguir o caminho dele, o Guarani vai seguir o caminho do Bugre. Então, assim, e quem é esse técnico? Qual é o perfil desse técnico? São perguntas que o torcedor do Guarani, ele fica ali se questionando. Será que vai ter dinheiro para contratar um profissional melhor que o Alan Al? Eu tô falando melhor em questão financeira, tá? Ou será que algum treinador vai ter aí vai aceitar um convite de receber aquilo que foi proposto pro Alan Al? Então, assim, é difícil. Você vai vir no treinador mais jovem, um treinador conhecido também porque tem Campeonato Paulista. O Pastana tá em busca desse comandante para começar, na verdade, e dar andamento ao planejamento da temporada do ano que vem. Aí o torcedor do Guarani fala, mas tem muito tempo. Cara, dia 15 de dezembro. Tem 50 dias, vai? 50 dias é muito tempo? Sim, mas para começar um trabalho do zero, praticamente, é pouco tempo. E é um trabalho árduo, né? Porque o Guarani tem essa Série C aí para pagar, essa bendita Série C. E não é fácil, né? Tem um Campeonato Paulista como álibi, até numa eventual negociação. Mas abril, maio já tem a Série C e isso atrapalha, né? Porque um cara que tem um pouco mais de mercado, né? Uma Série B menos ou uma Série B mais, o cara não vai querer disputar a Série C, né? Mas tem um outro detalhe também. Os times que foram eliminados da Série C, eles entraram de férias em outubro, final de outubro. Sim. Ou seja, eles já estão planejando a temporada desde de outubro. Aí você pega um jogador que tá jogando ali Série B, não sabe pra onde vai, liga um Náutico, liga um CSA, ó, estamos te oferecendo isso, Campeonato Alagoano, Campeonato Pernambucano e mais Série C.
Aí beleza, o cara assina um pré-contrato. Já tá certo, o cara vai pras férias tranquilo, sabendo que ele tem um calendário pro ano que vem. Aí agora em dezembro, dia 26 de novembro, liga o Guarani. Opa, nós estamos querendo fazer uma proposta para você para Campeonato Paulista e para Série C. Falei, nossa, mas eu já tenho. Mas tem Paulista. Mas eu já tenho um pré-contrato. Se ele não cumpre, ele tem que pagar. Sim. Ah, mas é pré-contrato, mas está assinado. Então ali já perde um tempo em relação a esses clubes que foram eliminados da Série C. Eu acredito, estamos na terça, eu acho que até o fim da semana o Guarani deve anunciar um treinador, né, até para iniciar este projeto desafiador que é 2025. Eu achava importante a permanência do Alan Al. Fez um bom trabalho, sim. Eu acho que se o Guarani estivesse com o Alan Al desde o início, ou na transição do Júnior Rocha, eu acho que se fosse o Alan Al, o Guarani poderia estar num outro estágio, não sendo rebaixado. Mas, né, houve a negociação, não deu certo, e o Alan Al segue o destino dele. Mas o Guarani vai ter que ter essa criatividade para escolher um profissional talhado para a Série C, principalmente, com o Campeonato Paulista, que, né, vai ser dificílimo, porque o Guarani tem os 4 grandes pela frente, Mirassol, que é Série A também, né? Talvez o Red Bull Série A ou Série B, mas é uma força, né? Aí você tem uma Ferroviária que é Série B, Botafogo que é Série B. A Ferroviária tá na 2, né? Desculpa, tá na 2. Sem contar a Ponte, que por ser um rival já é um concorrente, né? Já é difícil. Cara, não vai ser fácil. Não vai ser fácil pro Guarani ir ao mercado e encontrar aí um treinador adequado para tocar este projeto do Pedro. Sei que a gente já tá na curva final do programa, mas rapidinho, só para falar, a equipe da temporada da Série B, que foi eleita pelo SofaScore, que é aquela estatística que você usa, que inclusive estava jogando Ponte e Mirassol, o Mirassol com 98% de posse de bola e você destacando que a Ponte tinha 60%. A conta não fechava. Mas tudo bem. Vamos então aqui com a seleção da Série B. Atenção, Fábio Scheibe, você que é um oleiro aí da competição. Tadeu teve a melhor média entre os goleiros. Esquema com 3 zagueiros, Olha hein? aí. Luiz Otávio, do Mirassol. O William Machado, bom zagueiro do Operário. E o Thiago Pagnussati, do Avaí, que tava errando tudo quanto é bote ali contra a Ponte Preta, mas já era a última rodada. Aí tem Lucas Ronier, atacante do Curitiba. Danielzinho, que pra mim é melhor jogador da Série B. GG do CRB e o Pulga do Ceará. Guilherme, Saulo Mineiro e Lucas Lima jogar sem volante esse time, hein? Tá aí, mais uma boa formação, Galera, até as 4 então, já com as prévias de Palmeiras e Botafogo e também a repercussão de Valentim e o Guarani no mercado em busca de treinador. Até lá! Repórter CBN.